Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças ao bom Senhor Jesus. Como prometido, tá aqui o meu testemunho de vida, pelo menos a primeira parte dele. Então, gente, antes de qualquer coisa, eu quero deixar para vocês aquela passagem de Jeremias 1 que diz: Antes de formar no ventre materno, eu te escolhi e te separei. E essa palavra mexe muito comigo, porque o Senhor esteve comigo ainda uniforme ali dentro do ventre da minha mãe. E se não fosse por ele, com certeza eu não estaria aqui. Deixando bem claro que essas informações que eu vou passar para vocês são as informações de terceiros que eu recebi. Alguns familiares, né? Algumas pessoas, amigos, então, dos meus pais adotivos, da minha família biológica, né? Então, foram as informações que eu recebi, porque eu não conheci a minha mãe biológica, né? E o meu pai biológico, infelizmente, eu não faço ideia de quem ele seja. Numa cidade pequena, como é a minha, para quem não conhece Arcos hoje tem 40 e poucos mil habitantes. E naquela época era menor ainda e ninguém sabe de onde saiu e para onde foi esse homem. Sim. Outra coisa que eu quero deixar bem clara para vocês: eu nunca tive contato com a minha família biológica até a minha mãe adotiva falecer, tá ok? Eu soube deles, eu já tava com 25, 24 anos, mas não quis me aproximar, tá? Soube deles, mas não quis me aproximar, eu só me aproximei logo quando a minha mãe faleceu. E até então, até os meus 24, 25 anos, eu nunca tinha ouvido falar quem eles eram. Com 7 anos, meus pais adotivos sentaram comigo e me perguntaram, né, que se eu queria conhecê-los, e eu disse que não. E ali o assunto morreu e ninguém nem questionava se eu era adotiva ou não, porque eu era muito, sempre fui muito parecida com os meus pais, com os meus irmãos, então assim nunca houve questionamento nenhum. E isso era mantido um segredo às 7 chaves. Outra coisa que eu quero deixar clara: nunca tive rebeldia nenhuma, nunca tive problema nenhum, nunca tive sequela nenhuma pela adoção, tá? Sempre lidei muito bem com isso, muito pelo contrário, achava o máximo ser diferente, apesar de nem poder comentar muito sobre esse assunto em casa, mas sempre achei o máximo, gente, ser diferente, nunca tive problema nenhum com isso. Os meus problemas pessoais, né, emocionais, né, que acarretaram foi devido ao testemunho anterior que eu contei, a falta paterna que eu sentia, porque infelizmente meu pai foi cometido uma depressão, tá no outro testemunho, se você quiser ver, vai lá conferir, tá no feed. Então, gente, a primeira parte desse testemunho eu quero começar resumindo um pouco que a minha vida, gente, só se deu porque Deus usou o encontro de dois casais. Que os casais são esses? Os meus pais adotivos e os meus pais biológicos. Os meus pais adotivos, o meu pai era um homem que venceu na vida, é um homem que construiu uma carreira militar em cima de uma história de vida muito sofrida. Ele passou até necessidade, né, básica de sobrevivência. Ele não tinha nem o que comer em casa e ele conseguiu, lutou, passou, né, em vários aí concursos e tal, entrou para a polícia, construiu uma carreira sólida e onde ele passou, gente, todas as pessoas que o conheceu são só elogios a ele, graças a Deus. Mas infelizmente, né, foi acometido de uma depressão que foi levando ele de pouco a pouco. A minha mãe adotiva, gente, era uma mulher maravilhosa que estudou até a 4ª série, linda, 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 mas é, que infelizmente, gente, passou por várias dificuldades na vida também, né? E que venceu junto com meu pai. Os dois começaram a namorar muito novinhos, mas essa mulher me ensinou coisas, mesmo tendo estudado só até a 4ª série, que nenhuma faculdade me ensinou. Era uma mulher cheia de amor, mas infelizmente muito doente mesmo. Acredito até que por causa da situação que viveu a vida inteira, mas que fez um propósito com Deus quando me conheceu, quando eu cheguei na vida dela. Que se Deus desse ela saúde e vida para me criar até o meu casamento, ela ia dar o melhor dela. Passou por cima da própria família, porque naquela época adoção não era uma coisa tão assim normal, né? Passou por cima até da própria mãe para poder me criar. Eu tenho 2 irmãos adotivos que são os amores da minha vida, né?
Já tivemos problemas? Sim. Qual irmão não tem, né? Mas são, assim, os meus pilares hoje. A minha família biológica, gente, como eu disse, o meu pai eu não conheci. E a minha mãe era uma moça linda, cheia de sonhos, trabalhadeira. Por onde passou, todos os testemunhos que eu tenho dela, que ela era maravilhosa, linda, linda, linda. Sonhadora demais, cheia de amor e compaixão. Gostava demais de ajudar as outras pessoas. Tirava até a roupa do corpo para presentear outras pessoas. E assim, infelizmente foi cometida de uma doença psicológica. Alguns dizem que foi após dar à luz a minha irmã mais velha, uma depressão pós-parto, talvez. Outros dizem que a massa cerebral dela foi diminuindo. Então, assim, infelizmente a minha mãe morreu sem um diagnóstico preciso. E as capacidades, né, físicas dela foram diminuindo, foram sendo minadas por esse problema mental. E ela já, com o tempo, já não sabia quem ela era, já não andava, já não falava. E foi até ela falecer. Ela faleceu logo após eu descobrir sobre eles, né? Então, esses são os dois casais. Mas hoje eu quero frisar com vocês sobre o testemunho da minha mãe biológica, como tudo aconteceu. O que acontece, gente? Logo após o nascimento da minha primeira irmã, né? Da minha irmã biológica, a minha mãe, minha irmã estava com 2 anos, a minha mãe descobriu a minha gravidez, chegou em casa, contou para minha avó, segundo relatos da minha avó e de todos que estavam ao redor, gente. Chegou em casa, contou para minha avó sobre a segunda gestação. E antes mesmo de conseguir procurar um médico, né, de ter um acompanhamento pré-natal, após a minha avó e os meus tios saírem para trabalhar, simplesmente do nada parou um caminhão na porta da casa da minha avó e o motorista, prometendo mundos e fundos para minha mãe, simplesmente colocou ela dentro do caminhão com a minha irmã de 2 anos e simplesmente levou ela embora. A minha mãe ficou desaparecida comigo no ventre com a minha irmã de 2 anos durante meses. A minha avó, desorientada, a procurar, né, pela cidade e aonde ela podia, tadinha, chegou ao paradeiro da minha irmã, que estava em Belo Horizonte, na casa de uma família. Ela conseguiu recuperar a minha irmã, mas a minha mãe tinha passado por lá e entregado a minha irmã para essa família, mas ninguém sabia onde ela estava. Sim, gente, ninguém sabia onde a minha mãe estava. A minha avó voltou para casa e continuou a luta, né, com a minha irmã nos braços, mas continuou a luta para saber onde a minha mãe estava. Afinal de contas, ela tinha um bebê no ventre, que era eu. Após meses de desaparecida, a minha mãe simplesmente brotou aqui na minha cidade novamente, já barrigudinha, né, grávida de mim. E um senhor havia trazido ela. Um senhor, segundo a minha avó, de cabeça branca, né? É um senhor que ninguém sabe de onde que ele é, quem ele era. E ele trouxe a minha mãe de volta para casa porque num lapso que a memória voltou, ela conseguiu contar para ele aonde que era. E esse senhor foi contar para minha mãe o primeiro milagre que a minha mãe viveu. Esse senhor pegou a minha mãe dentro da Cracolândia, andando com uma andarilha, com fome, descalça, tá? E ele percebeu que ela não era daquele lugar e começou a sondar ela. E ele viu que ela tinha alguma perturbação, né, mental, não sei nem se eu posso dizer assim. E num desses lapsos de memória ela contou de onde ela era e eles vieram e ele resolveu que ia ajudá-la a voltar para casa, gente. Sim, minha mãe estava perdida no Rio de Janeiro, em meio Cracolândia, e foi encontrada por um senhor que a trouxe de volta para casa depois de vagar por meses, sabe-se lá Deus como que ela sobreviveu, como que ela comeu. E esse senhor simplesmente trouxe ela para casa pegando carona, porque nem ele tinha dinheiro para trazer ela para casa. Afinal de contas, eles saíram do Rio de Janeiro e vieram para Arcos, Minas Gerais. E sim, foi assim que aconteceu. E quando a minha mãe voltou para casa, começaram-se ali, né, os cuidados, até a minha mãe vir a dar à luz, né? E aí já começam os relatos das pessoas mais próximas de mim, amigos da minha mãe adotiva. E quando a minha mãe chegou para dar à luz, infelizmente ela não tinha noção do que ela estava fazendo, né? Porque ela só sentiu uma dor forte, mas ela, por causa da incapacidade mental dela naquele momento, ela não tinha dimensão do que estava acontecendo. E segundo, em pleno feriado, né? E
demorou o médico a chegar, segundo o relato da enfermeira que fez o meu parto, que por sinal virou melhor amiga da minha família, viu? E ela conta que eles tiveram que prender a mão da minha mãe, porque durante o tempo que eu estava coroando para nascer, ela segurava o parto, porque ela não sabia, tadinho, o que estava acontecendo. Então, gente, foi um parto muito sofrido, foi um parto muito doloroso, foi um parto que mobilizou, né, o hospital da cidade inteira. Foi um parto conhecido por muitos, porque ela sofreu muito. E assim, logo quando eu nasci foi um alívio para ela, né, e para mim. E segundo relatos, né, da minha mãe, né, da minha avó, né, ela, logo quando nasceu, o médico já orientou minha avó, porque minha avó tinha outro filho doente, e outra filha doente, né? Tinha seus problemas, né? Suas dificuldades financeiras, não podia arcar com o custo de criação de mais uma criança. E aí ela optou pela adoção. E aí começou a procura, né? De todo mundo por um casal que pudesse me adotar. Dizem que eu nasci fora do peso, infelizmente. Eu ganhei até um nome carinhoso, né, na maternidade pelos enfermeiros, porque ali se gerou uma comoção, né, por causa da situação. A minha mãe, até onde eu sei, não chegou a me conhecer, tá? A minha mãe biológica, infelizmente. E até que apareceu, né, depois de 3 dias, ligaram para minha mãe adotiva, meu pai adotivo, que eles tinham 2 filhos, só que os dois eram primos, gente. Eles queriam ter 3 filhos, mas não podiam ter mais por causa do tipo sanguíneo. E ali ligaram para eles e disseram que tinha acabado de nascer uma menininha. E que se quisessem podiam me conhecer, porque meu pai era referencial, né, por ser policial na época, e ia ser liberada a adoção assim, imediata. Já podia até me levar para casa. E ali, diz a minha mãe, que contou para os meus irmãos que ia buscar um presente para eles. Eles estavam bem novinhos na época. E saiu e foi no hospital me conhecer, e diz ela que foi amor à primeira vista. Segundo o relato da minha mãe adotiva, eu era tão pequena, tão frágil, enrolada ali na primeira roupa que apareceu ali, a roupa estava enorme em mim. E diz a minha mãe que não teve dúvida, na hora ela sentiu o chamado de Deus, que eu precisava dela. E ela me pegou na hora, já me levou para casa no mesmo dia. A vizinha já surgiu com a banheira, a outra vizinha com o berço. Sim, gente, os meus irmãos ficaram apaixonados porque acabaram de ganhar uma irmãzinha, né? Caída de paraquedas. E ali eu fui criada, gente, com muito amor, com muito amor. Porém, devido às condições de parto, devido às condições da minha mãe, segundo a minha mãe adotiva, alguns dias depois eu fui acometida de uma infecção severa urinária que já estava se esparramando para o corpo. E só que eu era abaixo do peso, eu tinha indícios de desnutrição e segundo a minha mãe adotiva, gente. E o tratamento teve que ser longo, muito, muito, muito longo. Tive que internar, tive que ter acompanhamento. E o médico falou para minha mãe na seguinte frase, a célebre frase que a minha mãe chorava ao contar: não pega amor, porque eu não sei, tem grande probabilidade de vida dela não sobreviver. E a minha mãe virou para ele e falou o seguinte: ela vai sobreviver, porque Deus me deu ela e Deus vai me dar condições de criá-la até ela casar. E Deus vai dar vida para ela e vai dar saúde para ela. E minha mãe conta que o médico abaixou assim a cabeça e meio que balançou a cabeça dizendo que eu não tinha probabilidade de sobreviver porque meu corpo não, por ser muito pequeno, não reagia à medicação, aos antibióticos. E minha mãe continuou a luta, gente. Ela rodou comigo a região inteira da minha cidade, até achar um médico que acreditasse que eu sobreviveria, e encontrou. E hoje ele, infelizmente, não é mais vivo, né? Mas encontrou, e esse médico lutou pela minha vida junto com a minha mãe. E em 6 meses, um belo dia de retorno ao médico, ela foi até o médico que me atendeu primeiro, né, que não acreditou que eu sobreviveria, e me levou para mostrar para ele.
E eu estava gordinha, com saúde, viva, bem, e o médico ficou admirado. E a célebre frase que ele soltou foi: essa menina é um milagre. E assim, eu tô resumindo pra vocês, senão vai ficar um vídeo extenso demais. No meio disso aí tudo tem vários percalços. Eu realmente não sei quem é meu pai adotivo, ou quem é meu pai biológico, perdão. Eu fui criada pelos meus pais adotivos com muito amor. A minha mãe, infelizmente, não chegou a me conhecer, minha mãe biológica. E essa é a primeira parte, né, da minha vida. Como eu nasci, o milagre, né, de ter ficado, da minha mãe ter ficado perdida aí comigo no ventre aí durante meses. Sabe-se lá Deus como que ela sobreviveu, o que que ela passou. E é isso, gente. A primeira parte do meu testemunho. Depois eu quero contar as outras partes para vocês. Está no meu livro de forma mais específica, né? E Deus abençoe vocês. Espero que edifique a vida de vocês, porque, gente, o milagre da vida, né? Quando Deus escolhe alguém, gente, pode acontecer o que for, mas todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que Deus escolhe, daqueles que Deus chama desde o ventre. Então, se você tem alguma causa impossível, acredite que o nosso Deus, nenhuma palavra dele volta vazia e que ele cumpre as promessas na vida daqueles que ele ama. Essa é a primeira parte do meu testemunho, gente. Por isso que eu sou totalmente contra o aborto, porque a criança, ela é uma vida ainda uniforme no ventre. E o Senhor já a chama pelo nome. E eu sou prova viva disso. Então, assim, a vida ela tem que ser zelada e cuidada com todo carinho e atenção do mundo. E eu penso que se naquela época o aborto já tivesse sido aprovado, eu seria uma vítima. Então, eu sou totalmente contra o aborto por causa disso, gente. Porque a minha mãe, em torno ali das incapacidades mentais dela, e acometida de problema seríssimo mental, eu posso dizer que ela simplesmente foi ali, né? Ela foi abusada, porque ela não tinha capacidade mental para ter um relacionamento. E com certeza ela passaria facilmente pelo crivo do aborto. E eu com certeza não estaria aqui hoje. Por isso eu sou totalmente contra. Eu sou um milagre. E eu posso dizer que a vida ela é importante para Deus. Deus abençoe vocês. Agradeço por ter acompanhado até aqui.